Olá, meu nome é Luiz Gustavo, eu sou acadêmico do terceiro ano do curso de Medicina da Unipar, da unidade de Umuarama, e o título do meu resumo é uma relação entre o acidente vascular cerebral e a depressão. O orientador é o professor neurologista Danilo Magnani Bernard e o coautor é o Igor Dias do Prado. Com relação ao objetivo do resumo, seria averiguar, através da revisão da bibliografia, a relação entre a depressão e o acidente vascular cerebral. Com relação à introdução do nosso artigo, a gente começa definindo o que é o AVC e a depressão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o acidente vascular cerebral ele é uma patologia clinicamente definida no qual ocorre um súbito comprometimento neurológico focal das funções cerebrais. E os sintomas eles persistem por mais de 24 horas e com origem vascular. E então vai incluir a hemorragia intracerebral, a isquemia cerebral e também a hemorragia subaracnoide. Agora, no caso da depressão, ela se caracteriza como uma patologia do humor, no qual a perda de interesse e prazer por tudo, sentimentos de tristeza e a baixa autoestima são bem evidentes na depressão. A depressão ela consiste em uma complicação psiquiátrica mais frequente nos quadros de AVC e com isso surgiu o termo depressão pós-acidente vascular cerebral, que tem mostrado uma alta prevalência e um desafio na recuperação do indivíduo. E em torno de 30 a 40% dos pacientes que têm AVC, eles relatam algum sintoma de quadro depressivo. E entre os principais eu poderia citar a apatia, que seria quando o indivíduo não demonstra interesses nem sentimentos. O humor depressivo também é um deles, a perda ou ganho de peso, e além disso também a fadiga e a anedonia, que seria a incapacidade de sentir prazer em situações que normalmente ele sentiria. Então, se a gente for avaliar a depressão pós-acidente vascular cerebral, a etiologia dela é multifatorial e a sua ocorrência está muito associada com fatores de risco. E entre esses fatores, os principais são indivíduos do sexo feminino, além disso, a história pessoal de depressão ou alguma doença mental, a presença de comorbidades, como por exemplo a diabetes e o baixo teor de vitamina D, as localizações de onde ocorreu esse AVC, o baixo nível socioeconômico também influencia, o tabagismo e também o comprometimento neurológico que esse AVC causou. Essa relação entre a depressão e o acidente vascular cerebral apresenta uma patogênese que ainda não está totalmente definida. Então a sua origem ela continua obscura. E com isso surgiram algumas hipóteses que tentam explicar como que um quadro depressivo surge nesses pacientes com AVC. Então, entre as principais hipóteses que eu citei no artigo está uma que correlaciona a neuroanatomia com a depressão. Então, verificou-se que muitos pacientes que tinham depressão pós-acidente vascular cerebral, eles apresentavam lesões no lobo frontal esquerdo e também danos nos gânglios da base do hemisfério esquerdo e direito. Uma outra teoria seria a teoria das citocinas inflamatórias, que fala que esses compostos, essas citocinas inflamatórias, elas interagem com um composto chamado serotonina indoleamine 2,3 dioxigenase. E isso acaba desempenhando um papel central na depressão pós-acidente vascular cerebral. E por fim, temos também a teoria do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que quando é ativada no acidente vascular cerebral acaba gerando uma hiperprodução de corticoides, o que acaba favorecendo o desenvolvimento da depressão.